Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo sim um corte com muita informação e toda a mídia se rendendo ao Verdão com essa dupla que tá sendo maravilhosa. Vitor Roque e Flaco Lopes tá dando muito certo. Então primeiro a gente traz aí o jogo aberto. E para fechar o vídeo, rapaziada, a gente traz um corte do programa F360 já falando aonde o Andrés Pereira se encaixa no time do Verdão. Porque o Palmeiras se encaixou sim, tem jogado muito bem, mas o Andrés Pereira, para toda a mídia, chega sim para ser titular com a camisa do Verdão. Então a gente tem muita informação para trazer aqui para você. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Parabéns, é um clube gigantesco, cada vez mais forte, mais poderoso. E o presente já veio na noite de ontem, 3-0, suave na nave para cima do Lanterna Sport e com as assinaturas de Flaco Lopes e Gustavo Gomes. Nova terceira camisa, tipo seleção, assim como foi em 1965 em amistoso contra o Uruguai. Véspera de aniversário do clube e Carlos Miguel e Jefté no banco pela primeira vez. Assim veio o Palmeiras em busca da manutenção da vice-liderança do Brasileirão. E Vitor Roque já deu as boas-vindas. Lanterna do campeonato, o Sport não perdia 5 jogos, 4 empates e 1 vitória e luta desesperadamente contra o rebaixamento. O time pernambucano queria surpreender, mas ia ser difícil, já que Vitor Roque deu esta assistência para Flaco Lopes, que finalizou bonito, sem deixar a bola cair. Golaço do Palmeiras, Flaco Lopes! O Palmeiras encurralava. Flaco de novo, Murilo, Devo Flaco outra vez e Felipe Anderson. Querem mais gols perdidos? Então toma. Maurício pra fora e Vitor Roque também. A pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter. No segundo tempo, a ideia era continuar com este ritmo e compensar as chances desperdiçadas. E não é que deu certo. A dupla verde e amarela reapareceu. Roque cruzou e Lopes acertou a cabeçada. O Gabriel se esforçou, mas a bola entrou. Quantas equipas no Brasil jogam com 2 centroavantes? E sim, isto é uma solução que nós temos usado, mas podem jogar 2 centroavantes, ou um centroavante e um meio atacante, pois isso vai depender das características dos nossos jogadores, do tipo de jogo. E o camisa 42 está na pré-lista de convocados da seleção argentina. E aí, Scaloni vai chamar ou não? Muitos jogadores que querem jogar aqui, então sempre estou dando o meu melhor. E é isso, se for agora, vou ficar muito feliz. Se não for também, continuar trabalhando para no momento que seja, estar preparado. E 3 minutos após a comemoração, em jogada ensaiada, Maurício cruzou para Gustavo Gomes fazer o terceiro. Tava faltando o gol do Tigrinho, hein? Aqui ele recebeu bola longa de Gomes e Gabriel salvou. A cobrança de falta de Piquerez levantou a galera. E na sobra desta jogada, Facundo Torres foi artístico. Jefté entrou no lugar de Piquerez e fez sua estreia. E o placar ficou no 3-0. Boa atuação, boa vitória, segundo lugar garantido e cobranças. Gente, domingo tem mais um derby, o último do ano, em Itaquera. Não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar o Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Agora, o treinador do Palmeiras já repetiu centenas de vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E na internet, as brincadeiras comparando a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes com Romário e Bebeto continuam. Às vezes tomamos umas duras lá na rede social, dá umas flores para nós, mas faz parte. Você prefere ser Bebeto ou Romário? Tanto faz.
Falamos da grande fase do Pedro, outro que está completamente em ascensão é o Flaco Lopes, cogitado para participar da lista principal da seleção argentina, fazendo gols pelo Palmeiras. E o que muita gente esperava que pudesse acontecer se transformou em realidade. Vitor Roque e Flaco Lopes jogando juntos, várias partidas com sequência. E eu tenho certeza que o futebol dos dois jogadores cresceu com essa parceria, Edu. Cresceu e muito, Renata, essa parceria aí, os dois estão se entendendo dentro do campo, né? Quando um sai para buscar a bola, o outro já entra no espaço que ele deixou. Então eu vejo assim, o Palmeiras se reencontrando com um bom futebol. Ontem eu gostei da atitude do Palmeiras. O Palmeiras ontem respeitou a equipe do Sport, marcou em cima. Gostei também muito do jogo do Felipe Anderson. Parece que ele está se reencontrando também com o novo esquema, com dois atacantes, porque você tendo dois meias, né, o Maurício e ele, acaba dando mais liberdade para os atacantes, de repente, se movimentar mais para que eles possam dar o passe, né, para fazer o gol. Então, gostei muito da movimentação. Gostei que ontem o Palmeiras jogou de uma forma séria, né, não dando espaço. É claro que o Sport, no início, até que deu uma complicadinha, mas depois o Palmeiras tomou a rédea do jogo e continuou jogando da forma como a gente imaginava. O terceiro gol, para mim, foi impressionante, com a questão da jogada ensaiada de bola parada aqui. Isso é muito do Castanheira, um treinador que faz esse tipo de jogada. Então, isso faz com que o Palmeiras, Renata, entra forte na briga, com certeza, pelo título da Libertadores e do Brasileiro, e dá mais confiança também. Então, parabéns. E ontem, vendo o jogo do Palmeiras com essa camisa amarela aí, foi a seleção brasileira. Seleção brasileira. E pode ter certeza que hoje é aniversário do Palmeiras. Vamos comemorar nosso salão de festa domingo lá na casa do Corinthians. Faltou a segunda. A segunda, você também tocou no assunto, que é o assunto da dupla. Por quê? Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu, como um amante do futebol arte, do futebol faceiro... Não é o ponto. Não eu prefiro você jogar... Estou procurando aqui uma pulga atrás da sua orelha. Não é o ponto, é na outra orelha. Não, é da outra orelha, pulga? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque o Eugênio falou, dependendo do jogo, é claro, e tal. E o Abel Ferreira falou, ontem contra o Sport era um adversário muito mais fraco e tal. Então, dependendo do jogo... Como assim? Então, por exemplo, um Palmeiras e River Plate, ou um Palmeiras e Flamengo, um adversário mais forte. O Palmeiras Você e está pensando em desmanchar essa dupla? Eu não. Dependendo do adversário? Ele que você defende isso? Eu não, o Abel. E você concorda? Não, eu acho que tem que jogar sempre os dois. Dá um jeito de outros marcarem. Agora você tá. Agora nós estamos juntos. Agora. Assina embaixo. E o Tigrinho. Faz o Tigrinho aí, faz o Tigrinho. O Tigrinho participa muito da marcação. Então. Participa muito ativo no momento defensivo, sem a bola. Então não são jogadores que você, não dá para jogar porque eles não marcam. Independentemente do adversário, porque eu tô falando sério, a gente brincou e tal, mas eu acho que eles têm que jogar agora, dá um jeito, põe outro para marcar mais. Interpretando o que disse o Abel, entendeu? Perfeito. Mas ele acha que o time perde algumas situações. Mas é natural, porque essa dupla muda o mecanismo do time. Você tem um jogador a mais vindo por trás do atacante, que geralmente é o Flaco, o Vitor Roque faz a referência, e o Flaco flutuando, tem qualidade técnica para isso, mas não é um meia armador, não é um articulador. Aí o que o Abel tem de fazer para compensar? Colocar articuladores pelo lado do campo. E aí ontem, Maurício do lado direito, do lado esquerdo, Felipe Anderson. Então não são pontas de velocidade como Sousa, como o Facundo, que ele já usou várias vezes. São bons articuladores. Não, são bons articuladores. Então, como esses caras jogam pelo lado, muda o jeito do Palmeiras se defender, porque o Felipe Anderson no jogo de ontem se sacrificou mais voltando para marcar aberto pelo lado esquerdo. Mas quando o Palmeiras atacava, o Felipe Anderson estava mais por dentro, mais como esse articulador. E geral, é uma movimentação que o Maurício também faz do lado direito, o Rafael Veiga já fazia. E são jogadores inteligentes para fazer isso. O Felipe Anderson com muitos anos de futebol italiano, futebol inglês. Continue, amigo, desculpe. Não, mas... Perfeitamente. Só que com essa mudança de mecanismo do time, eu vejo que em determinados jogos em que você tiver laterais e pontas dos adversários que apoiam muito, pode ser que o Abel tenha de mexer para colocar, para espelhar essa marcação com jogadores mais rápidos, e aí vai te exigir alguma adaptação. Mas
essa adaptação pode ser a retirada de alguém da dupla. Cuidado com você vai falar, algum palmeirense pode chorar de tristeza. Não, mas a dupla já é uma realidade. A dupla já emplacou e já mostrou pro Abel que hoje Vitor Roque e Flaco são titulares. Mas dependendo do jogo, um jogo de mata-mata, dependendo da vantagem que o Palmeiras tiver para consolidar ou para reverter, ele pode repensar, o que não significa que eles vão perder status de titular. É a adaptação de usar também o seu bom elenco. Vou usar, sem fazer comparação, pelo amor de Deus, mas com a brincadeira que muita gente tem feito. Já no primeiro jogo que eles se entenderam, a galera começou a postar lá na internet, no X, no Twitter, etc., fotos Bebeto e Romário. Então eu vou usar essa dupla histórica para lembrar que para jogar Bebeto e Romário, por exemplo, o Zinho marcava mais, o Raí saiu do time, entrou tinha o Dunga, tinha o Mauro Silva. Tinha Dunga, tinha Mauro Silva. Gente pra fazer o tinha outros caras para marcar mais, para o Bebeto e o Romário terem mais liberdade. E repito, não estou comparando Bebeto e Romário com Flávio Lopes e Vitor Roque. Muita gente comparando. Que eu não sou maluco. Ainda mais que jogaram com a camisa da Seleção Brasileira ontem. Mas o pessoal está brincando e a brincadeira vale. Eu estou usando essa dupla que o pessoal está usando para brincar e para comparar, e as brincadeiras valem, para lembrar. Estou errado? Zinho, você que nos assiste, estou errado, estou falando bobagem, estou exagerando? Você e outros marcavam muito mais e a dupla tinha liberdade para fazer o que eles sabiam fazer muito bem e o Brasil foi campeão assim. O Zinho, ele não pode falar agora. Não, mas ele me responde aqui. Ele está tomando café com um bolo de banana. Boca cheia. Ele não pode falar agora. Mas o professor pode. O professor pode. Pode me xingar se eu estiver falando bobagem. Teorias táticas à parte, o Abel não tem... Por exemplo, o próximo jogo é contra o Corinthians. O grande rival. Já teve o acontecimento de não passar pelo rival na Copa do Brasil. Por mais que o Corinthians contra o Vasco ganhou com um surpreendente jogo forte pelas laterais. Por mais que você tenha a teoria em cima disso, o Abel não tem o direito de mexer nessa dupla num jogo como esse contra o Corinthians. Não tem. O Palmeiras caiu fora justamente por falta disso. Aí acha isso. Eu acho que às vezes a gente tem, na teoria, né, na mesa de botão, no pebolim, tudo é fácil. Como diz o Muricy, na hora que a bola rola, a coisa é diferente. Pelo menos... No pebolim não é tão fácil, ou no totó. Pelo menos de saída, achou uma solução, meu Deus do céu. Isso é uma solução. Mas com o Corinthians, até pela forma do Corinthians jogar, e é um elenco que praticamente não tem pontas, perfeitamente... Não tem pontas, mas assim, contra o Vasco arranjou apoio pelas laterais. Sim. Pode ser que repita. Esse é o último jogo entre Palmeiras e Corinthians na temporada. O Palmeiras está devendo. É isso, tem esse fator também. Rival. Está devendo. E são 5 confrontos, estou com os números aqui. 5 vezes se enfrentaram Corinthians e Palmeiras nessa temporada, com 3 vitórias do Corinthians, 2 empates, só uma vitória do Palmeiras. E o peso dessas vitórias? E nesses 5 confrontos tem uma decisão de título paulista, que o Corinthians ganhou, e um mata-mata de Copa do Brasil, que o Corinthians eliminou o Palmeiras. Não é um jogo de mata-mata, mas para o palmeirense e para o corintiano sempre será. Então tem esse peso. Tem esse peso. E o sonho do palmeirense, acalentado, se essa dupla estivesse funcionando em outros confrontos, principalmente os últimos da Copa do Brasil, é a hora do tira-teima. E o mais curioso também, né, prof, que o Corinthians tem o que o Palmeiras está encontrando agora, que é a tal dupla. Não está à disposição, né? Tem essa dificuldade do Dorival de contar com Yuri Alberto e Memphis ao mesmo tempo, mas o Corinthians foi superior ao Palmeiras, principalmente no Paulista, porque essa dupla foi protagonista. Agora a gente pega esse encaixe de Flaco com o Vitor Roque. É uma dupla que tem potencial para despancar Memphis e Yuri Alberto como a melhor dos grandes de São Paulo. Porque, e repito, há um encaixe e hoje, para mim, eles já se bancaram como titulares. Agora, pensando em projeção, o que pode melhorar, como essa dupla se entrosa cada vez mais, o Flaco é um jogador que, tecnicamente, para mim, é muito bom e até menosprezado, porque acham que o Flaco é só um centroavante de área. Ele joga bem com os pés. Para mim, até tecnicamente, o Flaco é superior ao Yuri Alberto. O que o Yuri tem a mais que o Flaco é muitas vezes o que o Abel cobra do Flaco. Uma intensidade de jogo, de estar sempre ligado, explosão. Biotipo também, né? Biotipo. Jogador mais alto, mais flaco, mais magrão e tal. O Yuri Alberto é um jogador de mais arrancada. O Yuri Alberto tem feito mais gol. Forte. Mais goleador, né? Claro, mas pensando tecnicamente... O Flaco também tá no gol, ontem foram 2. E o Flaco, com confiança, é um jogador muito bom. Na comparação de Memphis e Yuri Alberto, de posicionamento,
o Memphis muitas vezes volta para buscar o jogo, volta para ser um articulador. O Vitor Roque é um jogador, até pelo poderio físico, né, mais jovem também, é um cara que arrasta a marcação, tem muita força física. Então, se o Palmeiras conseguir conciliar essas duas qualidades, a boa participação técnica e a presença diária do Flaco, com a movimentação do Vitor Roque, a intensidade que o Vitor Roque tem, e até pelo time que o Palmeiras tem, né, por ter mais elenco que o Corinthians, é uma dupla que pode render muitos frutos, né? E até nessa comparação pode, de fato, para mim, hoje, né, Yuri Alberto e Memphis, quando jogam, estão aí entre as melhores duplas de ataque do país, mas Flaco e Roque podem entrar nessa conversa se continuarem nesse ritmo, né? Pode se usar continuarem a dupla Flaco-Roque. Pode usar. É boa também, né? Tá autorizado, pelo Tigrinho ontem. Ou Vitor Lopes. Mas não, aí fica... Flaco-Roque. Aí vira um terceiro jogo. Aí incomoda. Vitor Lopes é nome de jogador. O Breler destacou, né? Que muda o jeito de jogar e tal. O Eugênio também destacou, e é óbvio, com adversários mais difíceis. O Palmeiras pode ter problemas mais defensivos estando com a dupla lá na frente, né? Quem que se sacrificaria mais? Você já falou, por exemplo, no jogo de ontem, o Felipe Anderson e o Maurício. Pelos lados, ajudando mais do que ajudam na marcação, é isso? Felipe Anderson até mais. Os laterais também? Por exemplo, Gia e Piquerez também muda o jeito deles jogarem ou não? Mas, na verdade, com essa formação, o Abel tende a usar laterais mais ofensivos. Ontem, o Kelvin, pelo lado direito, e o Piquerez explorando muitos corredores, porque como você tem pontas articuladores, eles tendem a centralizar. Isso abre corredor para os laterais passarem. Então, é adaptação. O mecanismo do time muda, não significa que fica pior. E o sacrifício tem de partir de todo mundo. Porque se Flaco e Vitor Roque quiserem que essa dupla prospere e que o Abel olhe ali e fale, pô, mesmo num jogo mais complicado eu vou manter, é o Vitor Roque se entregar na marcação. E eles dois, isso que eu ia falar, os dois têm que ajudar na marcação. Mas eles ajudam, né? O Flaco é um cara forte fisicamente, pode usar dessa força física no momento de recompor. Então, é tudo adaptável. Então, mas hoje ele já tem status de titular. Ocupar o espaço no meio, né? É ocupar o espaço no meio, porque os dois jogam mais avançados, mais adiantados, eles podem pressionar a saída de jogo do adversário, só que tem adversário que não sai jogando por baixo, faz o lançamento. E aí você tem que ter volume de concentração de jogadores na faixa central de campo. Aí tem um deles voltar, baixar para ocupar o espaço de meio de campo. Isso aí vai depender do adversário, vai depender do jogo, do momento do jogo. Às vezes você começa de um jeito e muda ao longo da partida. Mas quem normalmente, e o próprio Flaco falou isso, né? Baixa um pouco mais, porque é uma característica que ele traz lá do Lanús. O Lopes, no Lanús, ele jogava por trás do centroavante, que era o Pepe Sandi. Já tinha mais de 40 anos, ficava mais avançado e ele jogava um pouco mais atrás. A questão é ter essa energia para voltar um pouco mais e ocupar um espaço no meio de campo que às vezes é carente pelo tipo de jogo que for proposto pelo adversário. Um time que trabalha muito a bola, que gira, que troca passes e tal, precisa ter um bloqueio maior no meio de campo quando o adversário tiver a bola, porque o Palmeiras não é esse time ainda. Mesmo tendo evoluído muito na possibilidade de envolver o adversário no ataque, ainda não é um time que coletivamente gira de um lado para o outro. Ele continua sendo um time muito vertical, só que agora com um entendimento entre os dois jogadores na frente que possibilita superar as defesas muito fechadas pela facilidade que um tem de encontrar. Primeiro gol mostra isso, né? Passe do... uma defesa fechada. Esse é um falso dilema, porque por característica eles não são jogadores que não voltam. A gente não está falando do próprio Memphis, já que você colocou a comparação, a gente não está falando do Pedro. O Memphis entrega muito menos sem a bola. Sim, claro. Muito menos. A gente não está falando do Pedro, que até outro dia tinha esse dilema. Que o Corinthians tem, que fez o Corinthians ser eliminado de competições, como Libertadores, como Sul-Americana e tal, porque o Corinthians tinha dificuldade de fazer o balanço, como ele joga com 3 jogadores, o Garro centralizado e 2 atacantes, faltava alguém para fechar os lados. Normalmente você tem uma linha de 4 fechando os lados, porque se não voltar, e aí você sacrifica muito o centroavante, o Yuri para fechar um dos lados, tem que usar o Memphis, e o Memphis raramente faz isso com intensidade. Então isso foi um calcanhar de Aquiles do Corinthians por jogar dessa forma. O Palmeiras não, o Palmeiras tem os jogadores de lado. Ontem foram Maurício e Felipe Anderson. Podem ser outros jogadores, né? Às vezes é Facundo Torres, pode ser o Sousa. O Sousa. Foram os que vinham jogando antes. Então, tem esses de lado. Só que você tem que ter alguém mais para voltar e fechar o meio, fazer uma linha de 5 no meio. Teoricamente é o Flaco que faz isso, mais do que o Vitor Roque. E professor,
Não me parece que o Flaco esteja incomodado com isso. Ao contrário, ele está feliz. E o que o Abel pedir para ele fazer, correr mais, marcar mais do que ele já marca, ele vai fazer. Isso está perceptível até na entrevista dele. Ele teve o... Não tá? Eu acho que ele se reencontrou, porque como lembrou o Eugênio, ele já jogava por trás do centroavante. E nenhum dos dois é jogador de ficar com a mão na cintura. Nem ele, nem o Flaco. Foi contra o Ceará, recentemente, que foi contra o Ceará, uma virada do Palmeiras. O segundo gol começa com o Flaco Lopes lá atrás. Ele ajuda a recuperar a bola no círculo central, arranca, abre na ponta, faz o passe na ponta e vem o cruzamento para a cabeçada do... Agora eu tenho a pergunta. Dentro de tudo isso que está ficando cada vez mais bonito, agradável para o torcedor do Palmeiras, para o Abel Ferreira, para os jogadores, onde entrará Andréas? No lugar do Lucas Evangelista. Hã? Andréas Pereira. Onde entrará Andréas? Lucas Evangelista, pode anotar aí. Pega aí no seu caderninho. Quer botar no seu caderninho aí? Não, esse aqui é meu. Sai o Lucas Evangelista. Já está guardado o lugar dele? Agora, sai, não é assim. O cara chegou e é dono da posição. Por que não? Porque no Palmeiras não funciona dessa forma. Isso é jogo do Palmeiras ou do Brasil? Ah, é do Brasil. Muitos jogadores que chegam no Palmeiras e com cartaz têm um período de adaptação às ideias do Abel Ferreira. Nem sempre. O Aníbal Moreno, o Emiliano Martins chegaram e já foram jogando. Tô errado? Até pela necessidade. Melhor até do que continuaram depois. Mas exatamente, tanto que eles depois têm se alternado ali naquela posição. Não, mas o caso houve outros, você tem razão, não tô desmentindo o que você está dizendo. Alguns jogadores demoraram com o Abel a terem a primeira chance, a serem efetivados no time principal. Outros não, eu acho que vai depender da necessidade, como destacou o Breler, e da qualidade do jogador. Há uma necessidade. De repente o André chega e o Abel fala, ó, camisa tua, chega e joga. O André tem, tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Pode ser segundo volante, pode encostar na frente. Eu imagino ele fazendo o que fazia o Richard Rios. Então, é no lugar do Evangelista, não é? O Richard Rios é um jogador muito físico, de muita movimentação, de correr o campo inteiro. O Andrés não é exatamente isso, ele é um jogador mais técnico. Mas ele é de chegada na frente. Mas o posicionamento eu acho que é o mesmo do Richard Rios mesmo. Então, onde tem jogado o Evangelista. É isso. Que não tem jogado mal, mas também não brilha. Então, ele compõe o time. O Andrés, lá no Fulham, estava jogando de 10, por trás do centroavante. No Flamengo, ele jogava de 8. Que é a posição que eu acho que ele vai ocupar no Palmeiras. Não, 10 agora é o Flaquinho. Olha aí, para ajudar vocês. O trás do centroavante é o Flaquinho. Mapa de movimentação de Andréas Pereira pelo Fulham na última temporada. Olha aí. Você lembra, quem deu o passe pro Vitor Roque no primeiro gol ontem foi o Evangelista, não foi? Foi. Aquela posição mais ou menos ali, ó, pela meia direita. Que tá mais amarelo ali. Mas a gente, com a formação que o Palmeiras usou ontem, ele pode jogar no lugar do Maurício, pelo lado direito, pode jogar no lugar do Felipe Anderson pelo lado esquerdo, porque o Andrés Pereira, até na época de seleção sub-20, ele era um atacante e muitas vezes jogava aberto pelo lado esquerdo. Ele foi se adaptando, recuou, foi bem também nessa readaptação, mas eu vejo que ele pode ser um coringa do Abel nesse sistema para atuar em várias posições e acredito que até por isso o Palmeiras se esforçou tanto para contratá-lo, por fazer mais de uma função, por se adaptar bem às ideias e o principal, ao contrário do Felipe Anderson, que tinha uma grande expectativa e acabou não rendendo e está renascendo no Palmeiras, fez bons jogos recentemente, o Andrés Pereira viveu um período de volta ao futebol brasileiro, até porque ele nem tinha jogado aqui, e vem no Flamengo, disputou Libertadores, então já entende um pouco a lógica de calendário, desgaste, então ele já vai chegar um pouco mais ambientado, entendendo a exigência e vejo que a tendência é ocupar rapidamente um lugar como titular, porque a bola que ele tem e essa capacidade de se adaptar, o Palmeiras não pode se dar o luxo de ter um jogador como ele no banco ou como opção só por um preciosismo do técnico. Então acredito que até pelo que o campo tem falado e até pela ausência do Paulinho, que era um jogador muito criativo também, a tendência é o Andrés Pereira chegar e vestir a camisa de titular. Ele tem um fator extra, uma competência a mais para botar no currículo dele. Bola parada. Ele foi, durante esse período no Fulham, um dos principais assistentes a partir de bola parada, especialmente escanteio, que a gente falava aqui,
é um dos pontos importantes do Palmeiras, né? Não só gol de falta direta, ele fez um gol no Flamengo de falta depois que o Flamengo não fazia há anos. Ele foi o primeiro a quebrar esse jejum. Depois o De La Cruz já fez e tal. Mas em escanteio, ele fez muita assistência no Fulham. Tenha certeza que o Abel também está olhando nisso quando contrata esse jogador. Porque, repito o que a gente falou aqui, a bola parada era uma característica importante desse time do Palmeiras, tinha deixado de ser recentemente, ontem apareceu bem, mas ele vai potencializar essa situação de bola parada. Porque com a saída do Scarpa, com o Veiga passando a render menos do que rendia, tá faltando esse cara, né? Mais uma bela contratação, hein? Você sabe qual é o dia de aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras? É agosto, né? Que dia hoje. Exatamente? 26? Que dia é hoje? 26 de agosto? É hoje o dia do Verdão? Quantos anos, professor? Bom, se é de 1914, já são 111. 111 anos. Olha, 26 de agosto de 14. A Sivan tá ali vibrando. Acho que você deveria cantar o hino, hein, professor? Claro. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda, e o Palmeiras, a dor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Bom, todo mundo. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. E repete, mas não vou repetir. O nosso alviverde inteiro. Os afinados, hein? E sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Aí a torcida vai, Palmeiras! Palmeiras! Sabe quem é o autor? Não. Antônio Sérgio e Genaro Rodrigues. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito claro dessa vitória e esse encaixe maravilhoso que está sendo da dupla de ataque. Vitor Roque e Flaco Lopes estão dando show de bola. Claro que o Flaco Lopes está se aproveitando mais. Acaba que ele vindo de trás, ele está recebendo mais bolas ali, lá ele, né? Recebendo mais bolas do Vitor Roque. Vitor Roque não está fazendo tantos gols, mas tem feito gols. Ontem não fez, mas fez um excelente jogo junto com a sua dupla ali agora. E, sinceramente, para mim, é inseparável. Concordo plenamente com o que o... Rapaz, agora fugiu o nome dele. O Eugênio falou ali. Não tem que separar a dupla. O jogo é mais difícil, o time é mais forte que o Sport. Foi o jogo de ontem. Irmão, reforça o meio de campo, bota a rapaziada para marcar mais. E fora, o Breile também falou. Cara, o Tigrinho marca sim, volta muito. Foi observado ali o gol do Palmeiras contra o Ceará, né? Que o Flaco fez o gol, se eu não me engano foi o Flaco que fez o gol, mas ele roubou a bola no meio de campo. Então o Flaco também tem ajudado, tem participado. Então, sinceramente, eu não acho que deva separar essa dupla, que tá dando muito certo, né, rapaziada? Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião? Você acha que em jogos mais difíceis, adversário um pouco mais forte, seria o caso de desmontar essa dupla? Eu, sinceramente, para mim, tem que manter eles sempre, tá? Quero saber de você, qual é a sua opinião? Você separaria num jogo mais difícil ou não? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like, ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajude mais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro pesquisando as notícias do Palmeiras para trazer esse compilado de informações do Verdão e de comentários do nosso Palmeiras para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.